Algumas pessoas, como Ray Kroc, que foi o fundador do McDonald's, com 52 anos de idade, venceu na vida já com idade avançada. Algumas pessoas, como Giuseppe Kripa, aos 87 anos, bilionário, começou com 60 anos depois de ser despedido da empresa a qual ele pertencia. Algumas pessoas, como Drauzio Varela, após 60 anos, conquistou a medalha Six Eastern Medal, que é dada a corredores que completaram 6 maratonas majors. Note bem, a idade não limitou esses homens. E muitas vezes a idade tem limitado muitas pessoas. Muitas vezes o cabelo branco tem limitado você. Muitas vezes a forma de você falar, a forma de você proceder. Mas ninguém viu os seus tombos, ninguém viu o seu passado, ninguém acompanhou as suas tentativas, os seus altos e baixos, ninguém acompanhou os seus fracassos. Apenas observaram o seu troféu. É isso que as pessoas fazem. As pessoas vão te notar quando você estiver somente com o seu troféu, quando você estiver lá em cima, no alto, quando você estiver no pedestal. Mas enquanto você permanecer na inércia, enquanto você permanecer no anonimato, as pessoas não irão te observar. Mas Deus é diferente. Deus te observa antes que você seja alguém. Sabe por quê? Porque Ele faz com que você seja alguém. O próprio Deus, Ele diz na sua palavra, através do apóstolo Paulo, que Deus confunde as coisas sábias desse mundo com as loucas. Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. É isso mesmo. As coisas inanimadas, as coisas que não são visíveis, Deus faz com que elas venham surpreender até mesmo os grandes sábios. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer confundir a mente das pessoas que muitas vezes te subjugam. Isso não é impossível para Deus. De repente dentro da sua empresa, de repente na sua igreja onde você congrega, de repente no seu bairro, de repente na sua casa. Foi isso que Deus fez com José. José, ele era, aos olhos do seu irmão, ele era um garotinho mimado pelo pai. Jamais ele chegaria aonde chegou, a ser um governador. Mas muitos não olharam para a posição de José. Muitos falam de José muitas vezes como governador, mas não olham ele como escravo, que foi vendido pelos seus próprios irmãos. Muitos olham e contam a história de Davi, do grande rei Davi, mas não olham o quanto Davi também, não observam o quanto Davi sofreu para chegar a ser rei. Muitos veem somente Davi vencendo Golias quando era jovem com a pedra, mas não veem o sofrimento, o procedimento que Davi chegou, o processo que ele teve que passar para poder vencer aquele gigante com a pedra. Vê o urso que ele matou, o leão que ele matou, para defender as ovelhas da casa do seu pai. Então, o que acontece com o ser humano? As pessoas não observam enquanto você está no anonimato, enquanto você está embaixo. Elas vão te observar quando você está lá em cima. Isso é um grande problema da humanidade. Mas Deus, Ele te observa aonde você está. Foi o que Jesus disse para Natanael. Quando Filipe chamou Natanael, Natanael disse assim: mas pode vir alguma coisa boa lá de Caná da Galileia? Subjugando o próprio rei Jesus. Jesus o surpreendeu. Quando ele viu Natanael, ele disse para Natanael: tu és um homem sem dolo. Ele começou então a revelar a vida de Natanael. E Natanael ficou surpreendido, dizendo que Natanael era um homem sincero, que era um homem íntegro. E ele tinha visto Natanael desde quando estava debaixo daquela palmeira. Daí Natanael disse: Senhor, Deus meu. Se rendeu aos pés de Jesus. Jesus disse: tu crer porque eu disse isso? Tu verás coisas maiores do que isso ainda. Tu verás o próprio Filho do Homem subindo nas nuvens. Eu quero dizer para os amados que muitas vezes as pessoas te subjugam, as pessoas medem você pelo seu tamanho, pela sua performance, pela forma de você falar, pela forma, pela tua fisionomia, pela sua estética. Mas Deus, Ele vê o teu coração, Ele vê o teu sentimento, Ele contempla o teu interior. Citei essas pessoas na vida secular para que você pudesse entender que essas pessoas, mesmo sem ter o conhecimento de Deus, sem ter a fé genuína, a fé que transforma, a fé transformadora, a fé sobrenatural, e tem a fé também que é o dom de Deus, com a fé natural, somente com a fé natural, com as suas resiliências, com as suas perseveranças, eles venceram. E muito mais pessoas, se você for acompanhar, puxar o Google, você vai ver que muito mais pessoas venceram na vida pela sua própria persistência. Agora eu faço uma pergunta para você. Por que no mundo secular as pessoas conseguem vencer, chegar aos seus objetivos? E as pessoas que conhecem o próprio Deus, têm contato com o próprio Deus, com o próprio Jesus, com o próprio Salvador, não conseguem chegar lá. O que está faltando? Está faltando fé? Está faltando resiliência? Está faltando perseverança? Está faltando os frutos do Espírito Santo? Essa é uma pergunta para você ficar se questionando. Eu quero ler alguns versículos da Palavra de Deus para já finalizarmos. A Palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios,
4, versículo 13. Tendo o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. E nós cremos, porque isso falamos. Então, para você chegar aos seus objetivos, aos seus propósitos, você tem que falar. Se você crê, você deve falar, você deve professar. Eu creio, por isso eu estou falando. Você tem que falar o nome da tua bênção. Você tem que falar o que você tanto quer. Você tem que professar. Você tem que escrever. Você tem que meditar sobre esse assunto, sobre esse problema que precisa ser resolvido. Você precisa falar para que você mesmo venha processar e o próprio Espírito de Deus venha ver, venha sondar o teu coração, que realmente você está crendo, está acreditando, para que possa acontecer o milagre. Ora, você crê, então você vai falar. Eu creio que isso vai acontecer na minha vida. Eu creio que já está acontecendo. Eu creio que vai ocorrer tal coisa. A palavra do Senhor está dizendo, crie, por isso falei. Então você deve crer. A palavra do Senhor nos diz assim, ora, sem fé é impossível. Repito mais uma vez, é impossível agradar a Deus. Você tem que ter fé para agradar a Deus. Se você não tiver fé, como que você vai agradar a Deus? Então, a fé é uma certeza, é uma convicção. E eu te pergunto, aonde está a tua fé? O mundo professa a sua fé, muitas vezes no pensamento positivo, muitas vezes em tantas outras coisas que fazem, que motivam eles a acreditar, a chegar lá. Mas eu pergunto para você, a fé do mundo você já conhece? A fé natural você já conhece? Cadê a tua fé espiritual? Aonde estão os frutos do Espírito Santo? Aonde estão os dons de Deus? Você já serve ao Senhor? Você já está na igreja? Tem buscado há tanto tempo? Eu faço essa comparação nesse momento. A fé natural que o mundo tem, mas não conhece Jesus, e a fé espiritual, você que conhece o Salvador Jesus. Existe esse diferencial. Então, comece a se comparar. Sem conhecer Jesus, as pessoas conquistam um monte de coisas. E quando conhece, não poderia ser diferente? Agora que você tem um Salvador, agora que você tem revelações, agora que você tem Deus. Então, reflita sobre isso. Comece a pensar sobre esse assunto. Comece a refletir, por que eu não creio? Eu passei a ser cristão, agora eu estou duvidando. Agora que eu deveria crer, agora que eu deveria avançar, agora que eu deveria persistir, porque eu tenho um Deus, que com esse Deus eu salto muralhas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, a própria palavra que nos diz. E agora? Reflita nisso. Pense sobre isso. Até a próxima. Fica na paz do Senhor Jesus.